Vou apresentar rapidamente, quase, sei lá, sem razão, apresentar o Paulo. É um dos artistas mais importantes do país. É um dos artistas... Bom, eu tenho que apresentar o Paulo, apesar de achar não ser muito necessário, um dos artistas mais importantes do país, no que se convencionou chamar de arte conceitual. Foi um dos pioneiros da arte de correio, foi muito importante no momento da ditadura de manter uma comunicação com os artistas que estavam fora do país. Então, também tem trabalhado muito, sempre trabalhou muito com essas mídias, digamos assim, comunicação de massa, né? Jornal, vídeo, xerox, fotografia, cartazes, ações na rua. Então, uma figura de proeminência nesse campo da arte conceitual. Tem várias obras em museus diversos, em acervos diversos do mundo, né? Londres, Nova York, Guggenheim, MoMA, enfim, não saberia nem listar todos. Eu acho que uma das exposições que eu achei mais importante do Paulo, para mim, foi a 26ª Bienal de São Paulo. Se eu não estou errado, foi quando ele apresentou o arquivo dele, né, de todos os documentos, registros que ele tem no acervo, um acervo super conhecido como imagem, tem uma foto linda dele jogada nos documentos na internet. Então, é uma figura que foi para mim muito importante no momento que eu estava tratando de registro e arquivos de artista. E, embora eu não tenha escrito sobre o Paulo individualmente, como eu gosto de fazer, eu menciono ele várias vezes em vários artigos. O Paulo fez exposições diversas no mundo, participou de outros bienais de São Paulo também, participou de bienais, eu não tenho aqui listada, mas no Mercosul, Veneza, alguma outra? México, não, foi alguma na América Latina, que eu não estou me lembrando. América Latina, Mercosul e São Paulo. E São Paulo. Tá. Oi? Havana! Eu participei da primeira Bienal de Havana, não pelo Brasil, que eu vou contar depois como foi o mistério para poder minha obra chegar lá. Presa depois na volta. Então, vamos começar. Então, ele já está começando. Gente, eu agradeço muitíssimo ao Paulo de ter vindo aqui. Eu sei que para os artistas não é lá muito comum aparecerem nas universidades. A gente tem feito quase todos os anos esses eventos com artistas, porque o nosso programa é um programa de arte e não um programa de história da arte. Temos professores de teoria e de história, sem dúvida, mas é um programa que tenta ter a produção como centro das nossas pesquisas. Então é isso, eu agradeço muito ao Paulo e vou passar a palavra para ele. Agradeço muito a Virna também, que foi minha ajudante aqui na organização do evento. Então, eu acho que é isso, tá? Valeu, agradeço a todos os professores que estão aqui, minha aluna de doutorado que já terminou, os professores e todos os alunos que estão presentes, já alunos de outros períodos, e os novos. Obrigado, Paula. Você agora. Eu também errou por causa do Oscar, o culpado foi o Oscar. O Kleber é meu amigo, eu torci muito. Pessoal, eu agradeço a Luiz, a Virna, por esse maravilhoso convite. Eu adoro estar em contato com a universidade, né? Eu fiz jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco e eu acho importante essa troca de informação do artista com a universidade. Minhas exposições
eu sempre procuro conversar, né, procuro depois bater um papo sobre as obras, sobre tudo, né? Eu acho que uma das funções do artista é discutir a obra, né, discutir sua obra, conversar sobre sua obra, responder perguntas. Eu não vou me alongar muito para poder a gente conversar sobre o que vocês quiserem. Eu vou apresentar algumas imagens, não todas, e vou falar um pouco, abreviado, do meu arquivo, uma síntesezinha, e da minha trajetória, assim, também muito, muito sintética, para poder a gente trocar informações. O meu arquivo foi feito levantamento pela Getty Foundation e outras instituições. Particular, é o maior acervo da América Latina e um dos maiores do mundo hoje, porque praticamente todos os outros foram vendidos, né? E há 50 anos que eu mantenho, nunca recebi uma verba pública, apesar de ter proposto para vários órgãos do meu estado, do Brasil. E eu mantenho com muita honra, né, a história, não só da arte brasileira, como universal, que eu tenho. Eu fiz parte do Grupo Fluxo, eu tenho mais de 500 documentos, correspondência, fiz performance com Ken Friedman, com vários, e do Gutai, eu também, de Murakami, eu fiz uma exposição internacional de arte no Recife, e que eu transformei a cidade do Recife numa grande galeria, num grande espaço artístico. Foram 200 outdoor, mais ou menos, né, do mundo todo, inclusive do Fluxo, do Gutai. O Murakami, do Gutai, me mandou 3 projetos, né, desenhados para eu executar no outdoor. Um era com fogo, o outro era com água, e tinha um terceiro projeto também que era para trabalhar em cima do outdoor. Shoji Mamoto também participou, que foi um dos fundadores também do Gutai. Até ele morrer, eu tive contato com ele, porque Murakami se isolou mais, ficou assim, teve um reconhecimento e ele se isolou. Ao contrário, o Shoji continuou produzindo, criou a União dos Artistas com os artistas jovens, o que me deixou muito fascinado, e eu troquei correspondência com ele até a morte dele. Eu tenho cerca de 80 correspondências, documentos, obras. Ele fez um único livro de artista para mim, livro único para a exposição que eu fiz. E no Pompidou, quando ele foi expor, ele escolheu alguns artistas para mandar frase ou qualquer coisa para ser executado na cabeça dele, que ele usava a cabeça dele como suporte. Até tem um detalhe engraçado, que eu estava andando numa rua no Recife, tinha um buraco na parede que eu achei parecido com a cabeça dele. Assim. Aí eu fotografei e mandei para ele em homenagem. Eu acho que ele não gostou muito, que ele não me respondeu. Não. Mas está feito. E, para terminar o contato com o Fluxo, eu conheci John Cage, né, pessoalmente, em Nova York, e Ken Friedman eu conheci numa galeria de audioarte. E eu estava com o Regina Fata, aí quando ele entrou, fez um silêncio. Eu disse, foi que houve? Era no lançamento até de um disco de artista. Aí disse, é Ken Friedman, um dos papas da arte conceitual. Aí eu disse, eu conheço ele. Aí ela riu, né? Pensou que era brincadeira. E, determinada hora, ele passou e viu, e disse, Brusque, né? Aí a gente conversou, ele disse, eu lhe convido para a gente jantar amanhã no restaurante que eu sempre vou com o pessoal e tal. Aí eu perguntei a ele, por exemplo, um dos primeiros trabalhos dele, ele desenhou no papel toalha, no papel que estava na mesa como toalha. Depois até eu fiquei, para mim, que ele fez o esboço. E eu combinei com ele para editar um livro de toda a obra dele, que era uma coisa, que são frases, né? E ele, então, me deixou, eu não estava, minha mulher estava, ele deixou no hotel um bilhetinho com a obra dele completa, de 56, datilografada, até 81. Eu tentei aqui no Brasil, e ele disse, não se preocupe com a tradução, porque o diretor do departamento de espanhol e português é muito amigo meu. Então, eu faço em conjunto com ele. Nunca consegui. Infelizmente, nunca consegui. E John Cage, Regina me apresentou numa retrospectiva dele, no Whitney Museu, que era para 100 convidados, Bill Lindeberg, o marido de Regina Nui, ela me convidou, né? E aí ele me apresentou a ele, ele ia fazer um resumo da trajetória dele num espaço, não me recordo o nome, que tinha poucas pessoas. Quando eu tenho um auditório pequeno, pouquíssimas pessoas,
pelo combate que ele fazia ao governo americano, né? E tinha pouquíssimas pessoas, mas também era Rauschenberg, era o pessoal, o único fubi que era eu, me sentei assim. Aí, quando eu olhei lá da frente, ele estava sentado e um bando de estudantes, jovens, assim, com violino, com o instrumento no chão, e ele conversando. Eu fui lá e disse, está lembrado? Ele, estou, de ontem. Aí eu disse, eu posso fotografar? Ele disse, sim. Ele tinha um riso bonito, eu peguei uns close. Eu disse, e durante a apresentação, ele disse, pode? Aí, então eu documentei tudo. Ele fez, para mim, foi desde o começo do trabalho dele, o primeiro até o último, que era com eletrodos num galho de árvore. Esse meu arquivo, antes de eu entrar na minha obra, que eu faço parte do arquivo, eu não sei, eu me lembrei de Ben Patterson, ele teve em São Paulo, a gente fez uma performance junta, e ele contou que, aliás, ele não, a assessora dele contou que uma vez ele estava junto, mas ela contou que foi uma gargalhada geral. O curador chegou no ateliê dele e disse, para uma exposição do fluxo, aí ele disse, quais são os que vão? Ele disse, esse. Aí o curador disse, esse não é seu, não. Aí disse o nome das três, tanto faz, a gente faz tudo parecido, pode botar e dizer que é meu, eu digo que é meu agora e fica como meu mesmo. Então tinha isso, não era a seriedade de artistas. Todos os materiais que integram a exposição História da Poesia Visual Brasileira, eu trouxe, vou deixar aqui para a universidade, eu com meus 2 filhos, Yuri e Raíza, eu fiz esse livro, tem 500 páginas, ocupando os 3 andares do Museu de Arte Moderna de Recife. Tem de Gregório de Matos até as últimas experiências. Eu tenho um livro de todos os concretistas antes deles serem concretos. Eu tenho toda a história da literatura, da poesia brasileira, de todos os movimentos. Praxis, poema, processo que eu fiz parte, tudo. Se houve ausência, que deve ter havido, é porque eu não tinha no arquivo. E as opções no meu arquivo eu não peço nada emprestado. Eu tenho cerca de 70 mil itens no meu arquivo internacional. Aí, brevemente, pertencente... referência internacional para pesquisadores de arte contemporânea. Eu sempre abro meu arquivo para todo mundo, sabe? Vem gente até do exterior e estudante. Quem quiser ir, eu recebo, claro. Eu não faço para ficar para mim, né? E a gente, no Brasil, eu acho que quase todo canto, a gente vai em 10 lugares pesquisar, acha um pedaço aqui, outro ali, não acha, entendeu? É uma dificuldade de pesquisa. Os próprios museus, tem 2, o MAN, de São Paulo, e o Museu de Arte Contemporânea de Curitiba, que tem um acervo, e o Centro Cultural São Paulo. Muito poucos museus levam a sério a pesquisa e o arquivo. É o maior acervo de arte na América Latina, já falei, um dos maiores do mundo, construído ao longo de 5 décadas de pesquisa, contém aproximadamente 70 mil publicações, documentos, correspondência de aproximadamente 1.000 artistas de 52 países, abrangendo a mais importante vanguarda do século XX, como futurismo, dadaísmo. Eu tenho livros originais de todo esse movimento. Pop Art, Grupo Cobra, Gutai, Fluxo, Cage, Friedman, Maciúna, Pike, Ono, Joseph Beuys, arte conceitual, videoarte, arte correio, audioarte, poesia experimental, artistas como Hélio de Sica. Eu levei Hélio para Recife. Eu coordenei em 78 o Festival da Universidade Católica, onde eu fui aluno. Eu coordenei em 78 e 79 2 festivais. E o reitor, eu tinha estudado lá, tinha dado título de xadrez, título de exposição de arte universitária, tinha uma amizade muito grande com o reitor, que ele é uma pessoa muito culta. Geralmente são. E eu levei Hélio de Sica para lá, ele fez o Parangolé das capas. Eu tenho a carta dele, ele dizendo que ia fazer o Parangolé das cabeças e tal, depois ele desistiu. Aí ele fez o Parangolé das capas e de lá eu consegui desmembrar a passagem dele, ele ia voltar para o Rio, aí a gente estava almoçando e ele ficou assim. Aí eu fiquei calado, aí quando ele voltou, eu digo, estava onde? Aí ele disse, rapaz, nasceu meu sobrinho em Manaus, que ele disse, eu já vim fudido de Nova York. Ele voltou, Lígia Pape é que fazia a feira para ele. Não vendeu uma obra em vida. Incrível, né? Incrível.
E eu discordo do que estão fazendo com a obra dele. Eu conheço muito bem a obra dele. Inclusive, ele me encontrou a origem dos parangolés. Os pais dele, como a família, por ele ser homossexual, não ajudava ele em nada. Nunca ajudou. Ele morava numa kitnet, né? Morreu porque Lígia Pape não foi nesse dia. Ela levava tudo para ele. E eu disse, tu vive de quê, Hélio? Ele disse, meus pais deixaram uma casa muito grande, que é hoje onde é o centro. E eu recebo o aluguel dos gringos. E eu ia receber o aluguel e estava na janela do ônibus. Começou a chover, um gari pegou o saco, rasgou aqui e botou. Normalmente eles fazem isso. Aí ele disse, daí me veio a ideia. Não, a ideia. Eu parti daí. Né? Eu até publiquei, Paulo Kuczynski, ele me deu os parangolés, eu vendi, para comprar um apartamento para morar, que eu morava de aluguel com minha família. E, sim, aí eu consegui ir para Manaus, cheguei para o reitor, invadi a reitoria, porque tinha muita gente, sempre a sala de reitoria lotada. Aí a secretária disse, Paulo, tu é de casa, vem depois. Eu fiquei esperando que a pessoa que estava dentro saísse. Aí eu invadi. Aí ele disse, só podia ser você mesmo. Eu digo, Padre Amaral, é o seguinte, o senhor entende de religião, que eu não chego nunca. Eu também entendo mais de arte que o senhor não chega junto. Então é o seguinte, rapidinho, eu queria fazer uma mudança no percurso de um dos maiores artistas que existe, que o senhor não sabe quem é, mas eu lhe digo. Aí disse umas coisas, ele disse, o que é que você quer? Diga logo, que está tomando a frente aí todo mundo. Eu digo, é um pequeno desvio na passagem de volta dele. Aí ele disse, qual é o desvio? Eu disse, Rio, Recife, era Recife, Rio. Ele disse, e agora? Aí Recife, Rio, Manaus. Era mais caro do que Nova York. Aí ele disse, só você me tira dessa rotina diária. Você me deu agora um descanso maravilhoso. Aí a secretária disse, leva esse doido para a sala dele e resolve lá, sabe? Aí pronto, eu consegui, ele me escreveu 2 postais de lá, inclusive um deles ele dizia assim, Paulo, acabei de fazer o percurso no Rio Negro. Pierre Restany, vai ser francês assim na China, não tem nada a ver com o que ele escreveu. Aí pronto, eu levei Regina Navata, Ulisses Carrion, Art Barneveld, Julinho Brassandi, várias pessoas. Aí emprestei, não vou ler mais não, emprestei para várias instituições aqui do Brasil. Essas publicações eu vou deixar na biblioteca. Essa exposição foi tomando no Museu do Recife. Aí depois o Sesc de São Paulo gostou e levou para lá, para o Sesc Bom Retiro. Foi mais reduzido porque o espaço era pequeno, né? Inclusive, a gente transformou, minha filha é design, que faz todos os projetos meus, e meu filho também é curador da grande parte das minhas coisas. Aí ela transformou um espaço que tinha no primeiro andar, fechou umas coisas, transformou na galeria, porque era um vão, né? Com essa exposição, a gente transformou o espaço do Sesc. Claro que eles arcaram com tudo. Isso aqui foi uma exposição que eu fiz. Eu estava no Ceará e fiquei preso naquela greve que teve, que não tinha voo. Aí não tinha jeito, eu comprei uma garrafa de uísque e fui para o terracinho fazer uma horinha para ir embora. Aí, quando eu olhei escadas velhas, pané, aí anotei uma série de coisas, pedi minha bagagem, exigi o hotel, traslado tudo, e fui para o hotel. Quando eu cheguei no Recife, na Galeria Amparo 60, eu fiz escadas, baseado nas escadas de avião, sabe? Dupla assim. Você subia até aqui, essa parte que era para você descer aqui, era encostada no teto. Então, foi só escadas que não levavam a lugar nenhum, né? Toda a galeria dessa escada com rodinha que você podia brincar. Esse aqui é de arte correio, né? Uma das exposições que eu fiz de arte correio. Para mim, foi a coisa mais importante da minha vida, né? Porque numa semana, o Correio do Brasil era um dos mais eficientes do mundo, porque eu anotava as correspondências, a data, e chegava o retorno muito rápido. Daqui a pouco eu falo sobre arte correio. Esse aqui, eu não sou crítico, mas Cristiana Tejo, que é de lá de Recife, e ela é crítica de arte, eu publiquei muitos textos espécies assim, sobre arte e multimeios, multimídia,
até pela falta de bibliografia sobre o assunto. Minhas pesquisas eu faço o seguinte, vamos dizer, xerografia. Eu pego o primeiro invento, o desenvolvimento, todas as exposições, até que eu editei o livro. No meu arquivo eu tenho, assim, tudo. A mesma coisa eu fiz com Arte Correio, os primeiros artigos foi do Rolling Stone, e o histórico, como começou, o Grupo Fluxo, experiências isoladas, né? Porque existe uma diferença, por exemplo, os artistas sempre desenharam envelope, né? Papel de carta. Van Gogh, para até um dos exemplos mais fantásticos que eu conheço, Cícero Dias, Folon, fazia os selos, e milhares e milhares. Mas não era Arte Correio, porque não tinha conceito de rede. Mandava para uma pessoa. A gente trabalhava em rede com conceito de rede. A internet foi consequência normal para a gente. Por quê? Porque a gente usava o correio, tinha o selo de artista, chamam arte postal, mas não é arte postal. O certo é arte correio. Por quê? Porque o postal é uma das coisas veiculadas pelo arte correio. Essa questão foi que Pierre Restandi trouxe uma expressão para o MAN, do Rio, era só de postais, aí está certo. Teve o Postcard Show nos Estados Unidos, que é uma caixinha raríssima, com a reprodução de todos os postais, né, de excelentes artistas. Aí, arte postal. Mas a arte correio abrange tudo. Não tinha censura, não tinha premiação, julgamento, sabe? Tudo, tudo. A principal obra, para mim, era a troca de informação. Ia também exposições temáticas sobre as questões sociais que existem até hoje, né? E, além de existiam as correntes feitas de dinheiro, que é aumentando o número de participantes, e sempre com endereço, né? E, para mim, foi muito importante, porque, numa semana, eu sabia que o mundo pensava e que eles sabiam o que eu pensava. Na América Latina foi importantíssimo, porque fomos a resistência às ditaduras da América Latina, que eram praticamente todas. Eu fui preso aqui, no Brasil. Aliás, eu fui preso 3 vezes na ditadura. A primeira com 19 anos, dos 100 mil, na passeata dos 100 mil, em Recife. A segunda foi na Arte Correio. Foi na Arte Correio, em 76, eu fiz uma exposição internacional com cerca de 200 artistas, quantidade de obra que tomou uma parte do hall do Correio, porque eu queria lá, porque é o maior movimento que existe, né, de fluxo. A gente optava sempre por vitrine, né, a gente chamou de espaço no movimento internacional, qualquer lugar é espaço expositivo. Eu trabalhava no hospital, né, eu sempre fui funcionário público, né. Minha primeira obra foi vendida há 16 anos. Eu nunca me preocupei, eu não ganhava muito, mas dava para eu sobreviver e nunca submeti meu trabalho a nada. Não condeno quem faz isso, mas nunca eu submeti trabalho a crítico, a galeria, a ninguém. Nunca. Só 16 anos atrás fui convidado pela Galeria de Nara, né, para participar. E foi interessante que ela foi com o Alexandre lá para o Recife. A gente estava atrás de você para lhe convidar para trabalhar com a gente. Quanto você quer ganhar por mês para trabalhar com a gente? Eu comecei a rir, né? Aí disse assim, por que você está rindo? Eu disse, olha, a minha vida toda fui funcionário público, fui demitido da Fundação Joaquim Nabuco por Mauro Mota e Gilberto Freire, nessa passeata que eu fui preso com 19 anos. Eles me demitiram como comunista. E saiu no livro da Comissão da Verdade, saiu esse fato detalhado, sabe? E, inclusive, Lula foi que me deu, do segundo governo dele, a minha anistia. E a Comissão da Verdade, e depois ele me deu a maior condecoração, que é a Ordem do Mérito da Cultura, em seguida, pela luta pela democracia. E a Comissão da Verdade, em Pernambuco, eles também publicaram, né, que eu fui preso, torturado, tal. Eu não condeno todo mundo. Eu mesmo perdi emprego, né? Fiz um bocado de vendi livro para sobreviver e outras coisas. Tá? E eu tive um dinheiro que eles davam para... Eu precisava, mas eu achei que não devia receber. Eu doei para o Hospital do Câncer, para o setor infantil, que eu conhecia.
E a resistência da gente na América Latina, Clemente Padim foi preso com Jorge Carabarro. Eles passaram 3 anos e meio, mais ou menos, presos, destruíram o arquivo deles dois. Jesus Galtamez Escobar, que é de El Salvador, teve exilado aqui no Brasil, escondido em Porto Alegre, e ele voltou para El Salvador, aí foi preso, ia ser morto, e inexplicavelmente ele disse que chegou uma noite um militar, tirou ele, mais alguns artistas, botou no helicóptero e mandou deixar no México, que ele está até hoje, eu estive com ele, inexplicavelmente. Eu estava na lista dos que iam ser mortos, né, aqui no Brasil. E eu fazia jornalismo, tinha um colega de classe meu, Antônio Alberto, que a gente saía para farra, tudo, com outros colegas. Aí chegou um dia, eu cheguei na universidade, a gente tomava uma cervejinha, às vezes, no corredor, né? E ele disse, me puxou pelo braço e me empurrou numa sala vazia. Aí disse, fuja agora, você vai ser morto. Eu digo, como? Está brincando? Ele disse, agora. Se você, eu aprendi a gostar de você. Eu sou eu sou da ditadura, espião. E se você disser que eu lhe disse, eu sou o primeiro a mandar lhe matar. Eu tenho poder para isso. Agora, né? Daqui a pouco. Não. Eu corri para a sala do coordenador Roberto Benjamin. Ele ligou para o reitor disse, a porta está encostada. Veja como chega aqui. Aí o pessoal desceu, a universidade estava cercada, minha casa estava cercada. O pessoal desceu, aí subiu e disse, tem 2, que é a cara deles, que está perto da porta do bar. Todo mundo sabia que a gente vivia no bar muito. Aí eu disse, fazer o seguinte, vocês vão para o caixa e vão fazendo... e vão fazendo uma fila, assim, saindo para cá, assim. Eles ali, isolando mais ou menos eles. Que aí, quando eu chegar, eu vou para o fim da fila, mentira, que era da direção da reitoria. Aí, quando eu cheguei no fim da fila, corri, eles ficaram parados, duro, o reitor já estava com a porta aberta. Aí eu disse, você sabe que sequestraram e mataram um amigo da gente, lá, da classe da gente. Ele disse, sabe o que eu disse? Ele disse, eu não quero, se você quiser ficar aqui, Paulo, tranquilo, mas se lembre que eles vieram com o mandato e entraram aqui e levaram. Eu disse, eu não vou ficar muito tempo, não. Deixa eu pensar o que é que eu vou fazer. Eu conheci a universidade muito bem. Aí, quando chegou, uma meia hora antes de terminar as aulas, eu combinei com ele, disse, deu blackout na universidade total agora. Aí ele deu, eu morava perto da universidade, 3 ruas. E eu conhecia ele bem, tinha uma árvore junto da capela, que de lá dava para eu pular para casa, para o quintal de uma das casas. Aí eu subi, corri, a veraneia azul estava atrás, né, que o pessoal viu, e saí correndo e fui para um bar onde se reunia a turma da resistência. Quando eu cheguei lá, a turma disse, tá branco, pô, foi que eu vi? Eu digo, eu vou, que é nada, cara. Dá logo o chope aí, cara, não sei o quê. É cansaço que eu vim apressado. Aí o que é que eu faço? Aí me lembrei, eu estava lendo Obra Aberta de Humberto Eco. Esse livro eu amo, eu adoro. Aí eu digo, já sei, tem uma amiga minha que morava na Vila dos Comerciários, eu vou abreviar, na Vila dos Comerciários, que é tudo igual. Aí eu peguei um táxi, me deitei atrás, sabe, com o livro assim, eu disse, botei uma cara meio de doido, disse assim, não ligue não, porque eu tenho mania de andar em táxi, lendo atrás assim mesmo, viu? Ele baixou logo o retrovisor, né? Aí chegou lá, eu desci, aí você fica com mania de perseguição, é engraçado, depois eu me curei, claro. Aí eu corri para a casa dela, comprei um garrafa de cachaça, tinha o Cinema Coliseu, junto tinha um barzinho que eu bebia, e corri para a casa dela, né? Aí eu disse, Lucinha, eu vim só, é isso, eu não quero lhe comprometer, né? Eu só vou dormir aqui e de manhã cedo eu saio, porque eu estou muito, assim, eu tenho que dormir para... Aí saí, liguei para a casa do Orelhão, meu irmão Andrei atendeu, eu digo, aqui Andrei, dançou 10 horas, e desliguei. Aí meu irmão disse, Paulinho endoidou, dançou 10 horas, aqui Andrei, que era o nome dele, né? Eu sabia que o telefone estava grampeado. Aí ele ligou para os amigos, um dos amigos da gente, isso era um sábado, todo sábado a gente se reunia, Edmundo dançou um fotógrafo francês, que tinha o estúdio dele no centro da cidade, e tinha batida, os artistas iam, aí foi que um amigo meu, Sérgio Lampitou, disse, Edmundo dançou.
Aí pronto, eu peguei um táxi de volta, novamente, né? A mesma coisa, parei no corredor, desci, a turma, já entrei no banheiro, a turma fechou, um amigo meu já estava com um Fusca atrás, que tinha da entrada de carro até perto do estúdio. Aí eu fui, o pessoal tinha feito uma feira, aí disse, deita aqui. Aí começaram a botar. Meu irmão tinha um amigo de uma casa isolada, em Candeias, lá no fim, só. Aí começaram a botar os pacotes. Eu digo, primeiro vocês vão matar a cara deles, né? Porque tem a calma aí, um peso da porra desse. Aí pronto, eu fiquei lá, eles estavam com um revólver, eu digo, eu estou enfrentando o exército, cara. A gente vai ficar aqui, de nada, deixa sozinho. Se vier matar, mata quem estiver comigo, cara. Pode ir embora. Né? Aí qualquer barulho, claro, aí eu passei 40 dias, mais ou menos. Ou 40 dias não, passei 4 meses, entre 4 e 5. E combinei com o pessoal, eles iam lá em vez em quando, arranjavam o disfarce. E me entreguei no quarto exército, com o fotógrafo de longe, né, porque antes que ele me matasse, eu fui a eles, né, para poder me salvar. Aí pronto, essa foi, né, uma das histórias da minha prisão. Quanto ao meu trabalho, eu comecei desde cedo, minha formação é desenhista, sabe? Eu muito cedo, eu ganhei prêmio de desenho, inclusive entrei na Jovem Arte Contemporânea de São Paulo, foi quando começou a minha amizade com o Zanini, porque eu escrevi para ele agradecendo. Assim, estou muito honrado de ter participado, né, com 19 anos da Jovem Arte. Agora, o meu trabalho saiu de cabeça para baixo. Aí ele me escreveu de volta, ele fez amigo ficou amigo até ele morrer, né? Começou por aí, uma figura genial. Aí pronto, eu ganhei, em 69, com 20 anos, eu ganhei o primeiro prêmio de desenho no Salão de Pernambuco, com o trabalho O Guerrilheiro. Eu tinha acabado de ler, depois foi que eu fui analisar, Viva Zapata. E não é difícil, tem maneira entre os apartamentos, ficar conversando, batendo papo, paquerando na escada entre 2 apartamentos. E eu levei um caderno do MEC, eu desenhava, que era muito barato o caderno do MEC que existia, não era um papel bom. E foi bom porque eu trabalhava com aquelas penas com nanquim sem borrar. Aí eu fiz um esboço, antes do pessoal chegar, e fui desenhando. Quando o pessoal chegou, eu parei. Eu subi, eu desenhava na casa de minha mãe, na mesa de almoçar, de jantar, porque eu não tinha prancheta, não tinha. Aí desenhava, quando não tinha almoço, quando não tinha jantar, eu virava à noite. Aí eu subi, botei um papel grande e fui ampliar. O esboço estava tão forte que amanheceu e eu não consegui. Aí eu disse, é aqui, Paulo. Eu converso muito comigo, sabe? Não insista mais não, cara. É isso aí. Aí fiz, não tem um borrão. Todo mundo olha e diz assim, rapaz, como você fez isso, não tem um borrão, e eu não repeti a textura de um desenho para o outro. Eu pesquisava, eu tenho uns cadernos só de pesquisa. Aí esse desenho ganhou o primeiro prêmio, saiu no Diário Oficial, no Diário Oficial, Jornal do Comércio, Diário da Noite e Diário de Pernambuco. Foi a sorte que foi publicado, como Estado é obrigado a publicar. Quando terminou o salão, eu fui buscar o trabalho, aí o doutor Zé Maria Albuquerque, o diretor, me entregaram o Guerrilheiro e mais 2 trabalhos. Eu disse, não, o Guerrilheiro é prêmio aquisitivo. Aí ele me pegou pelo braço e disse, no meu ouvido, meu jovem, vem aqui comigo para a diretoria. Aí disse, meu jovem, eles estiveram aqui e obrigaram. Eu não pude fazer nada. Obrigaram a trocar. Por sorte, tinha saído publicado, né? Um amigo meu fez, Najib Jorge Neto, fez um livro, a gente criou o Movimento Mediarte, e eu publiquei na capa com medo que ele destruísse, né, para deixar logo o registro desse, apesar de ter saído foto em jornal tudo. Então, aí depois eu fui entrando, né, em multimeios, né, Arte Correio, que, como eu disse, foi uma das coisas mais importantes da minha vida. E fax, sim, na Arte Correio, a gente tinha telegrama, telex, que eu usei, fax, a primeira transmissão no Brasil de fax e arte, uma das primeiras a nível internacional, foi em 1980, Roberto Sandoval tinha passado pelo Recife, até na exposição de Artidol, que a gente lançou num outdoor grande, uma pintura coletiva, lançando a exposição. E então a gente conversou, não existia fax particular, a gente combinou, ele foi para uma cabine telefônica em São Paulo e eu no Recife. Então a gente trocou
informação, inclusive trabalho propondo uma exposição internacional de fax art, que eu fiz depois, que até David Hockney participou dessa exposição lá no Recife. Aí depois do fax, porque o fax é a transmissão em tempo real, né? E a gente trabalhava em rede, a gente já era internet antes da internet. Então, por isso que para a gente foi uma consequência normal, né? Pela essa consistência de rede e essa resistência, né? Então, é isso mais ou menos, quer dizer. Eu prefiro deixar mais tempo para a gente conversar, né? E eu vou mostrar algumas imagens, não vou, eu mandei várias mais para divulgação, vai ficar aí se vocês quiserem ver. Eu botei essa aí, aquela primeira, ela é fotógrafa, é excelente fotógrafa. Ela. Aí meu pai era fotógrafo também. Meu pai era da Bielorrússia, inclusive há dois anos e pouco atrás, Clarice Hoffmann, uma pesquisadora de lá, foi pesquisar um parente dela e chegou no arquivo do DOPS antigo, achou a ficha do meu pai. Todo mundo do leste europeu foi fichado, que veio para o Brasil. Para mim foi uma emoção incrível. Eu estou fazendo um livro sobre Eros Cossaco. Inclusive aquela música de Luiz Gonzaga, um sociólogo de João Pessoa, estudou e foi em homenagem à trupe. Meu pai tem foto dele, 2 cavalos. Ele morreu muito novo, com 45 anos, atropelado pelo ônibus da universidade, né? O cara estava bêbado, motorista, foi preso flagrante. Eu fui com meu irmão, ele morava em Itamaracá, ele morava no Casebre. No dia do julgamento, a gente pediu a liberdade dele. Me emocionei, porque eu fui com meu irmão com raiva, a gente estava até com um revólver. Quando a gente olhou o casebre, a gente quase... Não, mas ele dizia quase que a gente atirava na gente, né? Ia fazer a mesma coisa, cara. O cara tinha tudo assim pequeno, e ele não teve culpa, ele bebia por salário, por tudo, né? O motorista sempre teve uma condição precaríssima. Inclusive, no julgamento, o procurador de Brasília disse: eu posso até perder meu emprego, mas eu não vou contestar, não. Atitude que eu nunca vi uma atitude dessa, né? Aí depois a gente pediu a soltura dele, marcou para encontrar com ele. Eu disse: rapaz, tome suas caninhas, cara, mas não dirija, né? Você veja o que você fez, né? Assim, já passou, esqueça, né? Não vai ficar com remorso por isso, está tudo resolvido, né? Foi a cachaça, não se preocupe e tal. E então, minha mãe de Fernando Noronha. Aí deu essa mistura, Bielorrússia com Fernando Noronha. Porque Fernando Noronha, meu avô, era meteorologista, né, de lá. E quando os filhos tinham 2, 3 anos, 4 anos, ele mandava para Recife para estudar, porque lá até hoje é precário, né? Para turista é excelente, mas os médicos, dentistas da área de saúde, ninguém quer ir porque não tem condições. Só se preocupa com os turistas. Os ilhéus não existem, né? Não existem. E pronto, aí deu essa mistura que saiu esse negócio que sou eu. E então, meu pai chegava muito navio russo, polonês lá, ele sempre ia, o pessoal ia lá para casa, o pessoal do comando do navio, aí ele dançava polca lá no terraço. Aí, muito cedo, o papai deixava mexer em todas as máquinas. Tinha uma Polaroid, não é Polaroid, tipo uma Polaroid russa, que eu ficava impressionado, né? Eu pequeno. Aí, então, eu mostrei, né? Ele fazia foto normal, aquela foto é dele, sou eu, minha irmã, meu irmão. E aquele era um restaurante russo, onde o pessoal do leste europeu, que ele tinha, que era o Volga, o pessoal do leste se reunia. Era nesse restaurante simples. Agora era de comida russa. Pronto. Isso aí, eu tenho 35 filmes de artista. Desde o final dos anos 60, começo dos anos 70, eu tenho, que é pouco conhecido. Isso aí, eu estava morando em Nova York, eu tinha ganho a Guggenheim em 81,
E eu ia sair, tinha o Magus, que era um bar onde bebia o pessoal do Fluxo, a vanguarda mais ou menos, um bar bem simples. O Sorro era o Sorro, né? É 5 estrelas que tem hoje, não. Aí quando eu desci, de frente era um posto desse loft, onde eu morava. Aí estava chovendo e o óleo do posto, aí até ficou um rio colorido, sabe? Aí eu voltei, peguei a câmera fotográfica e a câmera de filmar e fiz Lubes. Porque eu projetei meu filho, tinha nascido o meu filho, o primeiro filho, ele estava com 1 ano e 8 meses. Aí eu projetava e eu dizia, o que é isso aí, Guinho? Aí ele, Lubes. Aí eu botei Lubes. A turma faz a elucubração, aí eu não digo nada, porque vários títulos quem deu foi ele, sabe? Pronto. Aí eu fui livre de artista. Isso aí foi um bar em Santo Ângelo, que era o próprio museu, né? Pode ir passando. Aí saía da série Postes, essa na Rua do Futuro, eu trabalhava no hospital, no serviço burocrático, eu tinha um Fusca, eu ia, os caras da companhia de energia estavam pintando os postes, era branco, estavam pintando de amarelo. Aí eu achei incrível. Aí voltei para casa, peguei a máquina e passei o resto do dia, claro que eu não fui para o trabalho, documentando e fiz da série Postes. Eu acho o mais importante é você saber ver. Se você souber ver, aí sim, em tudo. Infelizmente, os artistas têm que existir para mostrar que a arte existe, mas a arte está em tudo. Não precisa a gente sacrificar para mostrar que existe a arte, entendeu? A arte é maneira de ver e não do fazer, para mim. Eu acho que a arte é uma utopia, claro, vai acabar, né, quando as pessoas se educarem a ver. Isso é uma série de fotos que eu fiz durante a Guggenheim, escolhi algumas e fiz um álbum. Não é grande. Não, isso aí isso é eu ia passando em Berlim, numa vitrine, era uma vitrine grande de moda. Aí eu vi, fechei o olho, o diafragma no meu olho, assim. Aí peguei essa parte, né, e eu me lembrei de Man Ray, não sei porquê. Aí eu botei homenagem a Man Ray, foi em 82. E aquela ali eu fui visitar um artista amigo que eu não conhecia. Na Correia, quando a gente se encontrava, era como se fosse amigo da adolescência. Isso é incrível, pela correspondência que a gente tinha. Aí eu estava esperando, o sol tinha junto uma loja de artigo náutico, de pesca, e o sol estava refletindo na parte da parede dele. Isso eu fiz em Nova York. Eu comecei nesse de baixo, que era um teatro histórico na Broadway, e a gente fez, os artistas e várias pessoas, a gente fez um manifesto de mão dada para não derrubarem. Aí veio com jato d'água, né, a polícia veio e arrastou e tirou a gente. Aí eu fui depois, e esse filme meu, eu subo, a câmera é o personagem, eu subo as escadas, a câmera sobe as escadas, o filme é isso. E aquele foi no estacionamento, né, que tinha bem próximo. Não, isso aí não. Pode ir passando. Esse também. Isso é de colagem. Com minhas fotos, eu cortei e fiz foto. Eu fiz parte, terminou, da Associação dos Colagistas de Paris. Inclusive, esse aí, numa das exposições, eles pediram para o acervo, é claro, doei. Esse você quer. Ela que é fotógrafa. Esse aí, eu cheguei no apartamento de um amigo meu, ele estava chorando, era aniversário dele. E eu fui o primeiro a chegar. Aí ele, que é isso, pô, teu aniversário, eu vim para cá para rir. Tá chorando, eu vou embora, cara. Vai danar. Aí ele disse, não, rapaz, eu digo, então diga por que você está chorando, cara. Começa a rir, senão eu vou embora. Aí ele riu, né? Aí ele disse, senta aí, pegou uma cerveja. Aí esse rapaz, eu perdi o pai e a mãe muito cedo, ele disse, eu não tenho uma foto. Eu só tenho essa foto de mamãe, não tenho de papai. Aí eu digo, você não confia em mim? Ele disse, claro. Eu digo, hoje não, porque a farra vai ser grande. Mas bota no envelope com um cartãozinho e deixa aí que eu venho buscar amanhã. Aí eu peguei de outdoor, que era retículazinha, sabe? E com a xerox, é o pai e a mãe dele. Eu fui
fui fazendo. E essa foto, você, de longe, você só vê a grande. Aí você vai se aproximando, aí vai aumentando as pequenas. Foi um negócio, quando eu terminei, eu não sei como foi, entendeu? Que eu fiz, assim, na hora. Porque isso foi na Xerox. Botei no marrom, né, e depois na preto e branco. Isso é homenagem, eu sempre faço homenagem a grandes artistas russos. Esse é da época da ditadura, Fechadura Brasil é o título da fechadura. Na época da ditadura, 70 e... Pronto, isso aí é um dos trabalhos que eu chamo ver vendo. Você tem que ver vendo e não só ver. Isso é numa oficinazinha, perto do ateliê. Isso aí isso é aquelas grades que bota numa descida assim, tinha grade para a garagem de um camarada. Os seixos de cima, quando o carro passava, ia caindo. Aí, quando ia passando, aí eu vi a música, pronto. Aí eu fotografei, né? Aí Luca Mitti, eu mandei para Roma numa exposição, e Luca Mitti, um bom artista italiano, um músico, ele viu e me propôs musicar. Aí tem uma galeria lá de som, ele, num sintetizador, né? Ele musicou e ficou. Fez a abertura. Eu não fui porque não tinha condições. E ele fez fita cassete, 50 exemplares, que voou, né? Eu trabalho muito com poesia sonora. Eu tenho muitas, desde os anos 60 até hoje. Pode ir passando. Aí isso aí foi no Salão dos Nus, lá em Recife, na década de 70. Eu trabalhava no hospital, aí eu peguei essa radiografia. Esse aí é engraçado, porque no Salão dos Nus, eu conhecia Beta Peixe, ela fazia programa num parque que tinha perto lá de casa. E a Beta Peixe, porque ela usava um vestido brilhante, parecia o peixe beta mesmo. E a gente ficou, era muito amigo dela, a gente bebia junto, ia para a Zonda, bebia junto. A Raposa e as Uvas ainda dançava de Reginaldo Rossi. Eu gosto dela, dançava bem, só por... Aí eu levei ela para o museu, combinei com o vigilante na segunda-feira, que é fechado, tudo certo. Quando chegou lá, cadê ela que tirar a roupa? Porque era no museu. Engraçado, ela se bloqueou. Eu tinha levado uma flor de papel, essa é bem kit, sabe? E aquela foto que está na parede é de uma amiga minha quando era pequena. Aí convenci ela, saí, comprei uma garrafa de cachaça, a gente tomou, aí ela pousou. O título é o seguinte: e a diretora do museu dizia, cadê a sua obra? Eu, inventando, o cara da moldura vai trazer, estava no carro, pertinho do museu. Aí, quando ia abrir, eu corri e botei. Aí a fotografia de uma pessoa vestida, sendo visto numa exposição, sendo visto por uma pessoa de nus, sendo visto por várias pessoas vestidas numa exposição de nus. Quando as pessoas chegavam no lugar dela, se sentia, assumia ela, saía rápido, sabe? E a outra obra minha era um tapete vermelho grande, uma cadeira, e como se a mulher tivesse chegado e sacudido, né? Blusa, roupa, vestido, saia, calcinha, sutiã, sapato, até meia eu botei na época que eu usava. E o pessoal ficava olhando assim, como dava a sensação que alguém estava por ali, né? Pronto, eu acho que está bom. Isso aí é Chora Performance. Eu sou pioneiro aqui no Brasil. Na década de 60, eu trabalhei com termofax. 68, eu tenho essas experiências. Inclusive, eu fiz pesquisa de todo jeito. E eu criei o xerofilme, que é um processo de filme através da xerografia. Eu dou o movimento, paralisa, eu faço sequência de 500 mil, faço uma ligação direta que eu aprendi. E depois eu recomponho o movimento. Aí eu chamei de xerofilme. Existe 2 museus de eletrografia. Foi a Espanha, no meu entender, que criou esse termo eletrografia, que engloba Xerox,
heliografia, xerox e fax. E, geralmente, eles chamaram de eletrografia. Isso aí eu toquei fogo na máquina. É o registro, eu botei uma letra 7, o título é a letrinha que ficaram inteira. O diretor é amigo meu, aí eu disse, vou tocar fogo na máquina. Aí ele riu, eu desliguei. Aí no outro dia, eu disse, manda outra máquina que eu tenho fogo. Ele disse, para de brincadeira, pô. Eu digo, é sério, cara. Aí disse, você é doido. Eu digo, não, você ficou calado, cara. Aí pronto. Aí eu fiz várias heliografias, eu trabalhava, levava para o sol, sabe? Aumentei, botei coisas de relevo, aquelas de copiar planta. Aí obtive cores que não existem, pela mistura, como meu pai era fotógrafo. Como meu pai era fotógrafo, e eu fiz curso de laboratório, né? Para poder, eu trabalhei muito com preto e branco, para poder eu dizer o que eu queria no laboratório, para sair como eu queria. Né, para eu saber exatamente o que eu queria, e o laboratório preto e branco lá já conhecia que eu tinha essa exigência até chegar. A xerografia, para mim, tem um texto também, eu vou desde o começo, é a materialização de Walter Benjamin, né, obra de arte, obra de arte na época da sua reprodudade técnica. Para mim é Walter Benjamin. Pronto, é isso para não... Tem tudo aqui nos livros depois. Sim, o título que eu dei é Palavra, que foi uma exposição que eu fiz, Poesia Visual e Sonora, que teve no Recife, na Caixa Cultural, e em Brasília. Eu vou ler só esse pequenininho textozinho. Porque surgiu palavra. Palavra é mais que palavras. É o embrião da palavra. O microfone, eu posso segurar. Desculpa. Não, dá tranquilo. Palavra é mais que palavras. É o embrião da palavra, como um cilindro de poemas sem matrizes, como o voo das lavas formando uma nova semântica. Seja única ou com a composição, a palavra sempre teve e terá uma importância muito grande na minha obra. Muitas vezes começo com um trabalho em decorrência de uma frase, e nem sempre preciso de um significado para acompanhá-la. Lógica, caso, cuidado com o vão entre o trem e a palavra, surgiu aqui no Rio. Eu vou explicar rápido. Vervendo, o que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Literato, né? Eu botei literato. Arte em trânsito em todos os sentidos. Hoje a arte é comunicada, era na Correia. Na década de 80, enquanto eu aguardava na sala de um consultório médico, onde, para evitar olhar uns aos outros, a maioria dos pacientes em espera se agarra a uma revista. Eu observava, ninguém olha não, todo mundo fica assim. Peguei uma publicação para folhear, e, para minha surpresa, havia uma boa matéria sobre mineração. Ao fim da leitura, me ocorreu que trabalhar as palavras é mais difícil do que qualquer lapidação da qual resulte uma pedra preciosa. Daí germinou a ideia da palavra. Pronto, pessoal, tá bom, vamos. Adoro esse. Eita, esse aí tinha um guardinha, né? Esse é o Ministério da Infância e da Juventude para a Educação, em Paris. Tinha um cara de lado assim, aí eu disse para minha mulher, fica na outra calçada. Aí eu esperei que ele ficasse numa posição assim, olhando por lado assim. Aí eu estava mijando, né? Aí pronto. E é MIG, né? A sigla do... eu me aproprio muitas coisas de espaços. Eu gosto de aquela revista de bordo. Agora mesmo eu trabalhei na Azul. Eu me aproprio, sabe, de Genipabu, por exemplo, das dunas, milhares de bolas pretas. Eu me aproprio eu chamo arte e paisagem. Né? Eu me aproprio de mil coisas, eu interfiro, sabe? Eu, quando vou para qualquer lugar, em exposição, inclusive, eu deixo um espaço para o que eu vou me apropriar daquele local. E não procuro saber de nada. Eu ando a ermo, sabe? Pego um ônibus, desço, me perco, depois eu sei onde eu vou voltar e saio olhando até me apropriar de uma coisa. Pronto, pessoal. Eu estou à disposição para qualquer